Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje nós vamos falar sobre deficiência intelectual. Fui revisar meus temas e vi que não tinha falado sobre deficiência intelectual ainda, né? E sempre é uma dúvida das psicopedagogas, dos pais e de mais uma série de pessoas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo com eco? Estou no consultório, estou tentando não ligar o ar-condicionado para não fazer ruído, mas eu acho que está com eco, né? Me sinalizem aí, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Esqueci o microfone hoje. Vamos ver se fica melhor. Se abafa o eco, eu acho que não, né? Mas tudo bem. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre deficiência intelectual. É um tema muito polêmico muitas vezes, né? Porque a gente acaba passando despercebido algumas questões. A deficiência intelectual leve também tem alguns critérios bem diferentes, não critérios diagnósticos, né? Mas de observação. E aí tem chegado muita criança para avaliação psicopedagógica com hipóteses diagnósticas, né, com queixas relacionadas à aprendizagem, e quando a gente começa a avaliar a criança, tem algumas características que sugerem hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, e aí a gente precisa ter uma observação um pouco mais cuidadosa, um pouco mais cautelosa para fazer os encaminhamentos e tratamento e a própria terapia de acompanhamento psicopedagógico precisa ser um pouco mais cautelosa, cuidadosa, com um foco mais específico ali nas dificuldades dessa criança, tá? Então, estão me ouvindo bem? Ok, muito bem. Todo mundo me ouvindo bem, né? Então, vamos seguir. A deficiência intelectual, existe um estigma, né, sobre ela, porque a gente tinha anteriormente um histórico, né, de segregação. Nós tínhamos anteriormente um histórico cristão, né, de pena, é o coitadinho, é o bichinho, e um estigma de que a pessoa com deficiência intelectual não consegue fazer muitas coisas, né? Então, as dificuldades sempre se sobressaem com relação às potencialidades. E aí, antigamente, a gente tinha ali uma nomenclatura diferente, né? Retardo mental. E depois, mas agora, atualmente, a gente tem outra nomenclatura que não é deficiência intelectual, é transtorno do desenvolvimento intelectual, justamente para tirar esse estigma de deficiência. Não que os benefícios, não que as adaptações e todo o tratamento não esteja relacionado às dificuldades, mas quando a gente coloca um estigma de deficiência intelectual, muitas vezes a gente acaba pensando muito mais nas dificuldades e rotulando aquela pessoa, aquela criança, como deficiente, que não consegue fazer nada, e vai deixando de lado as potencialidades, né? Então, atualmente, no CID-11, nós temos transtorno do desenvolvimento intelectual, tá? E aí, na psicopedagogia, muitas vezes, e por que falando psicopedagogia, né? Porque a gente é uma área que, para avaliar, a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Por conta dos testes, dos protocolos, enfim. Muitas vezes essa criança vai chegar para a gente com dificuldades de aprendizagem e nós precisamos observar outras características, né? Então, as limitações no funcionamento intelectual existem, nós precisamos, né, uma das grandes áreas que precisam ser avaliadas é essa questão
do desenvolvimento, né, da funcionalidade intelectual, mas nós também precisamos observar outras questões, tá? Então, quando a gente fala de deficiência intelectual ou de transtorno do desenvolvimento intelectual, nós falamos em uma limitação intelectual, de funcionamento intelectual, mas também nós falamos de uma limitação do comportamento adaptativo, então de funcionalidade. A gente não pode dizer que uma criança tem deficiência intelectual apenas pelas limitações na escola, né? Então, quando a gente chega ali com relação aos déficits cognitivos, né, nós precisamos também observar a funcionalidade dessa pessoa. Nós precisamos também avaliar, né, observar. Opa! Será que vai faltar energia? Nós precisamos observar também a funcionalidade dessa pessoa, como está o desenvolvimento dos comportamentos adaptativos. São aquelas atividades de vida diária, são aquelas atividades que envolvem outras questões, né? Então, nós precisamos observar também os conceitos, a parte de funcionalidade, né? As questões conceituais, práticas e sociais, tá? Então, é muito comum que algumas crianças muito pequenas sejam confundidas com crianças com TEA, ou com crianças com TDAH, ou com crianças com outros transtornos, tá? Então, a gente precisa ter um olhar muito apurado com relação ao desenvolvimento dessa criança, tá? Então, quando a gente fala em transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente vai sim levar em consideração a inteligência, mas a gente vai levar em consideração também o funcionamento, como é essa criança, além dos conceitos, né, do desenvolvimento, do funcionamento cognitivo e intelectual, certo? Então, uma criança que só tem dificuldade na escola e não tem outro tipo de dificuldade, a gente não vai pensar em deficiência intelectual, tá? Mas, quando a gente pensa em deficiência intelectual, a gente vai pensar nessas duas grandes áreas e depois elas vão se abrindo, se desenvolvendo, né? Para a gente prestar atenção em mais alguns detalhes, tá? Então, sempre a gente vai levar em consideração inteligência, né, funcionamento intelectual e funcionalidade. E aí, muita gente se pega, né, eu até comentei na mentoria esses dias, que muita gente se pega à inteligência. E aí, muitas psicopedagogas acabam não conseguindo avaliar ou sugerir uma hipótese diagnóstica de deficiência intelectual porque se prende ao teste. Tá? E aí, primeiro vamos quebrar uma barreira aqui, né, com relação aos testes. Os testes, eles são importantes e na deficiência intelectual, a gente tem um critério ali lá no DSM, né, que a criança precisa passar pelos testes, pela avaliação, né, cognitiva e intelectual. Porém, esses testes, né, de inteligência são restritos ao psicólogo. E aí muitas psicopedagogas se pegam nisso aí e acabam que, não vou avaliar isso, eu vou sugerir outra coisa porque eu não tenho como sugerir uma hipótese diagnóstica porque eu não tenho um teste, porque o teste é restrito para psicólogos. Mas, na verdade, né, a gente tem ali uma questão de coeficiente de inteligência, sim, né, o que a gente chama de QI, que deve estar abaixo de 70, né, geralmente mediano, um QI médio é de 100, 110. E aí, QIs abaixo de 70, a gente já começa a pensar em deficiência intelectual. Porém, né, todo transtorno e avaliação dos transtornos, né, mentais, eles estão relacionados ao clínico, né? Então, não tem exames que comprovem um transtorno.
E aí, nós precisamos pensar, né, que o transtorno do desenvolvimento intelectual, né, a deficiência intelectual, ela também é clínica. Existe sim os testes, existe sim as testagens, os protocolos, as escalas, né, mas nós precisamos levar em consideração também aspectos clínicos. Nós precisamos também observar essa criança, né, observar, avaliar outros contextos dessa criança, tá? Então, vamos pensar sempre que existe sim as questões relacionadas aos testes, mas que nós precisamos observar essa criança além do teste, que a inteligência é um critério sim, mas é funcionamento intelectual e envolve várias outras funções além do QI, né? Além da inteligência, tá? Então, nós podemos sim observar outras funções cognitivas e fazer uma avaliação que sugira de uma forma mais assertiva esse transtorno, certo? E aí, o que a gente pode notar? Primeiro, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, precisa acontecer, né, os principais sinais, sintomas, características, como você queira chamar, precisa começar a aparecer na infância, tá? E aí a gente acaba que muitas vezes chegam adolescentes e adultos, né, com diagnósticos tardios. Por quê? Em alguns casos, né, a gente tem ali uma classificação de leve a profunda, né? Deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda, mas dependendo do nível de comprometimento, né? A criança é um pouco funcional, a criança começa a desenvolver algumas coisas e ela dá poucos sinais na primeira infância e na infância. Ela vai conseguindo se desenvolver e aí acaba chegando ali na adolescência ou na idade adulta, né? Mas muito raramente as dificuldades passam despercebidas, tá? E aí, para a psicopedagogia, muitas vezes vai chegar uma criança com dificuldade de aprendizagem, né? Então, a aprendizagem é um sinal bem importante para a gente pensar em deficiência intelectual. Porém, né, a gente vai pensar que essa criança, essa pessoa também tem potencialidades. Então, a gente vai pensar fora da caixinha de que, quando a gente fala em deficiência intelectual, a gente não pode pensar apenas nas dificuldades. E aí, quando a gente está avaliando, a gente não pode pensar que existe somente dificuldades. Não, então essa criança consegue fazer isso, ela não tem deficiência intelectual, né? Ela não se enquadra ali dentro dos critérios do transtorno de desenvolvimento intelectual. Porém, né, a gente precisa levar em consideração que toda pessoa tem a capacidade de aprender, né? A minha velha frase que a magia está em acreditar que todos podem aprender. Todos podem aprender. Todo mundo aprende alguma coisa, né? E aí a gente vai lembrar também que a pessoa com deficiência intelectual, ela tem sim as dificuldades dela, mas ela tem também potencialidades. Ela também tem habilidades que podem ser desenvolvidas, que foram aprendidas, que podem ser desenvolvidas, que podem ser estimuladas e que vai gerar novas aprendizagens. Lógico que tudo com muito cautela, tudo com muito cuidado, né, com uma estimulação adequada, certo? E aí, vai chegar para a gente, psicopedagogas, né, o transtorno de aprendizagem. E aí a gente começa a pensar em outras características, né? Então a gente avalia principalmente a deficiência intelectual leve. A criança consegue se desenvolver em muitos aspectos e quando chega na escola, quando a demanda cognitiva, né, a exigência cognitiva aumenta, nós temos ali um rebaixamento nesse desenvolvimento e aí a escola começa a sinalizar que há alguma coisa de errado, né? Então, muitas vezes essa criança inicia o processo de alfabetização, muitas vezes ela consegue atingir alguns preditores, né, desenvolver alguns preditores para a alfabetização, mas ela não consegue desenvolver isso,
tá? Então, a gente vai falar de algumas características, principalmente, né, em sala de aula, principalmente relacionada à aprendizagem, né? Mas a gente vai precisar entender que a questão do funcionamento, a questão relacionada à funcionalidade, né, de comportamento adaptativo também é importante a gente pensar, tá? Então, chega uma criança encaminhada pela escola, ali por volta de 6, 7 anos, que tem uma dificuldade para aprender. E aí, quando a gente vai avaliar, essa criança não preenche critérios diagnósticos para transtornos de aprendizagem, né? E aí, como ela não preenche critérios diagnósticos para transtorno de aprendizagem, a gente precisa observar essas outras coisas, né? Jússi, como é que você faz esse tipo de avaliação? A avaliação, ela é sempre muito individual, individualizada, né? E o plano de avaliação é feito, pensado na criança, né? Então, na anamnese, a gente chega, escuta a queixa, escuta a família, e aí lê os encaminhamentos e, posteriormente, a gente vai levantando algumas hipóteses diagnósticas para poder fazer o planejamento da avaliação. Porém, né, nesse planejamento, ele não pode ser engessado, porque quando a criança vai mostrando para a gente alguns resultados, algumas demandas, nós precisamos ter flexibilidade cognitiva para reorganizar esse plano e ajustar esse plano, tá? Então, quando a gente pensa em avaliar a aprendizagem, a gente precisa pensar também que pode ser que não seja um transtorno de aprendizagem e pode ser que não seja uma dificuldade acadêmica, uma dificuldade de aprendizagem relacionada à metodologia, à didática, né, do professor, da escola e tudo mais. Pode ser que seja uma coisa da criança mesmo e pode ser deficiência intelectual leve, né? Então, quando chega na infância, né, na primeira infância, uma coisa importante da gente fazer é avaliar o desenvolvimento, rastrear os atrasos no desenvolvimento. Então, geralmente, uma criança com deficiência intelectual, na primeira infância e também na infância, enfim, ela vai apresentar alguns atrasos no desenvolvimento, né? Então, o atraso no desenvolvimento não somente nos aspectos intelectuais. Então, a gente vai ter ali uma criança que vai apresentar atrasos no desenvolvimento, nos marcos de linguagem, nos marcos dos comportamentos adaptativos. Em alguns casos, nós vamos observar também crianças que têm, né, atrasos no desenvolvimento motor fino. E aí a gente vai precisar começar a ligar ali um sinal de alerta, né? Então, toda vez que a gente fala em atraso no desenvolvimento, muitas pessoas ligam o atraso no desenvolvimento ao transtorno do espectro autista. Porém, não é só o transtorno do espectro autista que tem indicadores de atraso no desenvolvimento, né? E aí pode ser que a criança apresente dificuldades de fala, atraso de fala, dificuldades, né, atrasos ali nos marcos de linguagem, de comunicação receptiva e expressiva, e que não seja TEA. Então, a gente precisa pensar, né, o TEA está em alta, a gente fala muito em TEA, na intervenção precoce. Porém, na deficiência intelectual, né, no transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente precisa também ficar atento que pode existir déficits na comunicação e na linguagem expressiva e receptiva, tá? Mas um grande marco e os maiores os indicadores ali, os domínios que serão mais atingidos serão os aspectos cognitivos, né, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento dos comportamentos adaptativos, tá? Então, essa criança, na primeira infância, ela vai ter ali dificuldades, por exemplo, com o nome das pessoas, né? Dificuldades na memória, dificuldades na atenção.
E essa criança, quando ela é muito pequena, a gente muitas vezes é confundida com uma criança que tem TDAH. Então, lá por volta dos 2 anos, essa criança é uma criança que não para, ela vai de um lado para o outro, ela mexe em todos os brinquedos, ela tira todos os brinquedos da caixinha, da estante, e fica um caos a sala, fica um caos a casa, o quarto, o espaço onde ele brinca, né? E muitas vezes essa criança é agitada, essa criança sobe num lugar, sobe no outro e tal. Porém, a gente precisa observar como é o brincar dessa criança, né? Então, na primeira infância, a gente tem questões cognitivas e aí a gente pensa, deficiência intelectual, questões cognitivas, está relacionada à leitura e à escrita. Não, não está. Os aspectos cognitivos não dizem respeito apenas ao desenvolvimento da leitura e da escrita, tá? Lógico que quando chegar em uma determinada idade, essa criança, primeiro que ela vai dar indicadores, né, anteriores ali na primeira infância, mas ela vai ter dificuldades de leitura e escrita também. Porém, a gente não pode restringir o desenvolvimento cognitivo apenas às habilidades de leitura e escrita, é uma parte, mas existem outras dificuldades, tá? Então, essa criança que não para, muitas vezes ela tem um brincar que é disfuncional, que a gente fala em brincar funcional apenas no TEA. Porém, as crianças com deficiência intelectual muitas vezes não têm repertório de brincar, não tem variabilidade do brincar. Então, ela tem dificuldade em fazer jogo simbólico, ela tem dificuldade em brincar com aquele brinquedo de outras formas. Então, por isso que ela se agita, por isso que ela pega vários brinquedos. Porque eu peguei esse brinquedo, eu não sei o que fazer com ele, eu devolvo e vou pegar outro, né? E aí vai ficando aquele caos. Então, muitas vezes essa criança é agitada, ela não consegue prestar atenção. Veja, eu dei esse exemplo uma vez, eu não sei se foi na mentoria que eu dei esse exemplo, ou se foi aqui no consultório. Mas veja, se você está ali, foi no consultório, lembrei. Se você está ali numa palestra, você se inscreveu para um congresso, você está esperando um palestrante russo, mas lá na palestra vinha dizendo que tinha tradução simultânea. E você, vou colocar o fone, tem tradução simultânea, tá tudo bem. E aí, quando chega na palestra, né, tem a tradução simultânea. Você coloca o fone e tá ali uma pessoa traduzindo do russo para o inglês. E você não fala inglês. Você vai fazer o quê? Né? Então, a tendência é que você se disperse, você não entenda, você não acompanha o que o russo está falando, nem que a tradução do inglês está te dizendo. Você não consegue ancorar a tua aprendizagem em nenhum lugar. Então, o que acontece? Você vai dispersar. Você vai pegar uma lixa na bolsa e vai começar a lixar a tua unha. Você vai começar a ficar desinteressada, você vai pegar o celular, ou simplesmente você vai levantar, vai beber uma água, vai tomar um café, vai esperar a palestra acabar para você voltar, né? Então, muitas vezes, essa agitação, essa desatenção na pessoa com deficiência intelectual está relacionada ao nível da demanda cognitiva que está ali à frente dela e ela não consegue acompanhar. Então, ela vai dispersar, ela vai, né, se agitar, principalmente a criança pequena, porque ela não consegue devolver as exigências da demanda, certo? Então, é importante a gente pensar que existem aspectos relacionados à questão de funcionalidade, à questão social, principalmente. Então, muitas vezes essa criança tem dificuldades ali, e aí, justo como é que eu consigo? Já que essa criança pode ter atraso de fala, atraso de linguagem, essa criança pode ter questões ali na comunicação receptiva, na comunicação expressiva. Essa criança tem questões relacionadas ao domínio social também, ao comportamento adaptativo. Como é que eu sei diferenciar TEA de deficiência intelectual, né? Então, muitas vezes vai ser comórbido, a deficiência intelectual vai ser comórbida ao TEA, mas quando ela é primária, né, que a gente chama que é ali o único
componente, não tem mais nenhuma outra comorbidade, a gente consegue observar que não existem déficits na motivação social, que é o caso do autismo, né? Então, existem questões relacionadas à cognição social, existem questões relacionadas ao desempenho, né, ao desenvolvimento social, socioemocional dessa criança, mas muitas vezes, muitas não, né, não existe déficits na motivação social. Então, essa criança vai lá, vai falar com a pessoa, tem iniciativa comunicativa, tem intencionalidade social, tem motivação social, mas não consegue desenvolver uma conversa porque ela tem dificuldade das habilidades de comunicação interpessoal, a percepção dos sentimentos, né, dos pensamentos, questões relacionadas ao julgamento social, né? Então é importante a gente ficar ligado nisso para a gente saber diferenciar, né? A criança com deficiência intelectual, logo ali no início da sua vida escolar, ela vai dar indícios de que tem dificuldades, tá? Então, lá no maternal, né, que a gente chama na pré-escola, ela vai ali começar a ter dificuldades. Então, pode ser que ela tenha dificuldade de nomear as cores, de nomear o nome dos amiguinhos, né? Os amiguinhos têm dificuldades em rotina, em estabelecer a rotina da escola. Pode ser que ela tenha problemas de comportamento por essa agitação. Pode ser que ela tenha dificuldades, né, na percepção das formas, na discriminação visual. Ela vai ter dificuldade em nomear a professora, nas musiquinhas, né? Então, nos momentos que exige, né, que tem uma rotina na escola, na pré-escola, que as crianças cantem na hora do lanche, nas atividades, né, de início ali, de rotina escolar. E essa criança vai se perder nessas rotinas, ela vai ter dificuldade em desenvolver essas músicas, em apresentar algum determinado trabalho, né, assim, as culminâncias. Então ela vai ficar meio perdida nas coreografias. Então é importante que a gente comece a ficar ligado nesses sinais desde a pré-escola. E aí, na pré-escola, quando as letras, os números e os conceitos começarem a ser apresentados, essa criança vai começar a ter dificuldades, né? Então, eu recebi uma criança com 5 anos que não estava na escola, no meio da pandemia. E aí por que essa criança não está na escola? E aí, não, porque não sei o que, tem muitos problemas de comportamento. A criança tinha muitos problemas de comportamento. A criança estava lá, enquanto as crianças estavam organizando o lanche, enquanto as crianças estavam fazendo, né, o que a professora solicitou ali, uma tarefinha, uma atividade juntos, a criança estava correndo, subindo as rampas da escola, a criança estava escalando a porta da escola, a criança estava fazendo tudo menos as exigências da escola, né? E ela tinha muitos problemas de comportamento relacionados a palavrões, a falta de educação, né? Que a professora, né, relata, que o bebê disse que tinham questões relacionadas a isso, né? E aí a gente começa a avaliar. A mãe trouxe uma hipótese de TDAH pela agitação, pelos problemas de comportamento, mas essa criança tinha muitas dificuldades de domínio conceitual, nas questões relacionadas às habilidades acadêmicas. Então, essa criança tinha uma dificuldade na memória, tinha uma dificuldade na linguagem, tinha uma dificuldade no senso numérico, tinha dificuldades na percepção dos sons das letras, né? Então, essa criança com 5 anos, ela não sabia discriminar O e A. E eu não estou falando da letrinha, eu estou falando do som. E aí, assim, cores, todas as cores eram verde. Essa criança tinha dificuldade para ir ao banheiro. Então, geralmente, essas crianças desfraldam um pouco
mais devagar, né? Então, a gente precisa entender ali várias questões. E aí, observando essas questões de domínio acadêmico, de desenvolvimento cognitivo, comecei a observar que não é TDAH. Existe sim uma agitação, existe sim uma dificuldade, né, de controle inibitório, mas a gente vai precisar observar com um pouco mais de cautela. E aí, avaliando, essa criança tem déficits atencionais, essa criança tem déficits de linguagem, então ela tem um atraso de linguagem, ela tem uma dificuldade na emissão de muitos fonemas, ela demorou para falar, então lá na anamnese a gente tem uma criança que demorou para falar, que demorou para desfraldar, né? As habilidades motoras finas estão comprometidas, então a gente começa a pensar em outras questões, tá? E aí, assim, na avaliação psicopedagógica, o que eu fiz? Avaliei desenvolvimento e comecei a avaliar as questões relacionadas à cognição com um pouco mais de cautela, né? Então, como a gente, na psicopedagogia, não pode avaliar inteligência, né? Porque os testes de inteligência são restritos ao psicólogo, eu avaliei as habilidades cognitivas. E aí, muitas habilidades embaixo, muito rebaixadas, né? E aí, a gente começa a pensar em outras alternativas e a gente vai rastreando algumas coisas para que a gente consiga descartá-las, né? Então, essa criança que chegou com muitas dificuldades e com uma queixa, com uma hipótese da mãe, né, da família, de que era TDAH, não era TDAH. E aí, muitas crianças não vão ter esses comportamentos, não vão ter esses comprometimentos que essa criança chegou para mim aos 5 anos. Pode ser que ela se desenvolva muito bem e aí quando tenha dificuldades ali de leitura, de escrita, na matemática, e aí quando a gente vai ali em 2º ano, 3º ano, essa criança ainda não começou a ler, a escola já tinha sinalizado e a escola continua sinalizando essas dificuldades, vem para a psicopedagogia. E aí é onde a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se a gente não tem uma percepção, né, um senso investigativo, vamos dizer assim, muito bem apurado, a gente deixa passar muita coisa e a gente acaba pensando apenas nos transtornos de aprendizagem. Mas os transtornos, né, um dos critérios dos transtornos de aprendizagem, né, de leitura, escrita e matemática, é justamente a exclusão da deficiência intelectual. A gente não tem comorbidade em deficiência intelectual com transtorno de aprendizagem, tá? Então, nos transtornos de aprendizagem, uma das coisas que devem ser excluídas é a deficiência intelectual. Então, o rebaixamento acadêmico do transtorno de aprendizagem não deve ser explicado pelo rebaixamento cognitivo, tá? Então, é uma coisa que a gente não pode dizer que tem os dois, tá? Então, na psicopedagogia, a gente precisa ter muito cuidado na hora de avaliar crianças, né, de nível escolar, que não são pré-escolares, para a gente não confundir e não atrapalhar a vida dessa criança na hora da reabilitação, tá? Então, é importante a gente entender que vai haver dificuldades de leitura, escrita e matemática, mas nos transtornos de aprendizagem existem características específicas, existem critérios específicos para que a gente pense no transtorno de aprendizagem. A criança com deficiência intelectual, ela vai ter essas dificuldades, mas são dificuldades mais globais, mais amplas e que não se encaixam nos critérios diagnósticos para os transtornos de aprendizagem, certo? E aí, a gente vai pensar, né, em avaliar com cuidado para que essa criança não tenha nenhum comprometimento maior. Então, a criança com deficiência intelectual, ela vai ter dificuldade nos comportamentos adaptativos, então ela vai ter dificuldade para tomar banho, para desfraldar sozinha. Às vezes, ela pode apresentar questões alimentares, né?
mas que não estão relacionadas à seletividade do TEA. Então, a gente vai precisar ter um olhar investigativo aí para observar outros contextos, né? Então, se a gente se prende ao contexto clínico, ao que vem para cá, e se a gente se prende, né, na psicopedagogia apenas à aprendizagem da leitura e da escrita e não à aprendizagem de outras coisas, a gente se pega e escorrega aí na hora de levantar uma hipótese diagnóstica, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Perguntas, colaborem, por favor. Tô me sentindo sozinha hoje. Cadê? Não tem ninguém? Não. Então vamos lá. A gente deve se lembrar que a deficiência intelectual ela pode ser secundária, né? Mas a gente tá falando da primária, da que vem sozinha, sem nenhum tipo de comorbidade. Júcia, o que a gente pode fazer na escola? O que eu posso fazer enquanto psicopedagoga para que essa criança seja estimulada da forma correta e adequada, né? Então, muitas vezes a preocupação das famílias, né, quando vem pra gente é a leitura e a escrita. E aí, muitas vezes, a gente vai estimular as habilidades cognitivas, a gente vai estimular algumas funções, mas para que haja aprendizagem funcional, né? E aí, eu sempre converso com as famílias. Você quer uma criança que leia e escreva ou uma criança que consiga tomar banho sozinha, que consiga comer sozinha, que consiga comprar um pão? Né? A leitura e a escrita é importantíssimo, né? Para a vida de uma pessoa, mas existem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, que são mais importantes do que a leitura e a escrita. E aí, na hora da gente falar com a família, a gente precisa ter muita cautela e explicar que o nosso trabalho, enquanto psicopedagogas, não é apenas ensinar o filho delas a ler e escrever, certo? A Ila colocou aqui, é difícil ver em algum laudo médico colocar deficiência intelectual. Quando a gente tem outros transtornos, é mais fácil, né, colocar o outro transtorno, né, Aila? A gente recebe muito encaminhamento, que aí tem, né, o principal ali e o médico não sinaliza deficiência intelectual. Às vezes é porque não quer, nem sempre não porque o médico não quer, ou porque a pessoa que avaliou não quer sinalizar, mas muitas vezes porque tem uma dificuldade em estabelecer se é deficiência intelectual ou não, né? E aí, na dúvida, o que a gente precisa fazer? Encaminhar para a avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica é a avaliação que vai mais precisamente indicar as habilidades ali, né, com relação à deficiência intelectual, porque tem os testes específicos, né, vai ter ali coeficiente de inteligência, mas vai ter outros, vão existir outros testes que vão apoiar ali aquele desenvolvimento intelectual tão baixo, tá? Desempenho intelectual tão baixo, né? Val colocou uma pergunta aqui, justo uma dúvida. Deficiência intelectual é o que se chamava retardo mental? Porque recebemos laudos com retardo mental. Sim, menina, é isso mesmo. Deficiência intelectual, eu tinha falado no início, você não tinha chegado ainda. Anteriormente, a gente tinha, né, uma nomenclatura de retardo mental. E aí tem toda uma questão de mente, tem toda uma questão aí, né? E o DSM e a CID mudou retardo mental para deficiência intelectual. E mais recentemente
Na CID-11, a gente tem transtorno do desenvolvimento intelectual, para que a gente não se apegue à palavra deficiência e nós ficamos ali só nas dificuldades e não observe as potencialidades, né? Então, vai existir sim um comprometimento intelectual, um comprometimento cognitivo, mas essa criança, essa pessoa, ela aprende, ela se desenvolve. Então, assim, tem muita gente que forma família, que aprende a ler e escrever, que segue, né, uma carreira, um caminho acadêmico, né? Então, tem pessoas que vão até a faculdade, que passam nos vestibulares, mas ainda assim são pessoas que dependem de outras para outras coisas, que têm comprometimentos de nível adaptativo, né? Tem dificuldade com dinheiro, tem dificuldade ali para se organizar na sua rotina. Então, apesar de, no comportamento adaptativo, ela saber tomar banho, ela saber se vestir, ela saber cozinhar, ela saber fazer várias outras coisas, ela tem dificuldade, ela precisa de suporte, tá? E aí a gente tem, né, na deficiência intelectual, nos níveis de gravidade, a gente tem uma deficiência intelectual leve, que a gente chama, que a gente tem, né, o nível de gravidade leve. Então, essas pessoas, elas conseguem se desenvolver, né? Na idade ali pré-escolar, ela não vai apresentar diferenças na deficiência intelectual leve. Ela não vai apresentar diferenças ali na pré-escola. Então, ela vai lembrar das musiquinhas, ela vai aprender as letras, os números, os conceitos numéricos. E aí, ela vai ter um pouco mais de dificuldade nas funções executivas, ela vai ter um pouco mais de dificuldade ali na atenção, controle inibitório, na memória, e aí tem coisa que vai passando, né? E aí, quando chega um pouco mais à frente, é que ela vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, leitura, interpretação, controle financeiro, controle com dinheiro, né? Pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade. Na questão social, ela vai ser uma pessoa com desenvolvimento típico, né? Na deficiência intelectual leve, ela vai ser uma pessoa extremamente extrovertida, ela vai chegar, ela vai conversar, ela vai falar, mas quando os assuntos se aprofundarem lá na adolescência, na pré-adolescência, na idade adulta, aí sim que ela vai ter dificuldades, tá? Então, geralmente tem ali uma compreensão limitada com relação aos riscos, né, em situações sociais, julgamento, né? Geralmente é uma pessoa mais ingênua, ela tem ali, é facilmente passada para trás, né? Mas ainda assim ela consegue falar, se comunicar e consegue estar em situações sociais. E com relação ao domínio prático, né, geralmente ela funciona ali bem pertinho do que as pessoas com desenvolvimento típico funcionam, mas ela tem um pouco mais de dificuldade com relação ao bem-estar, com relação aos cuidados com a saúde, com a higiene pessoal, né? E aí, em algumas tarefas, ela vai precisar de supervisão de outras pessoas, né? Em tarefas um pouco mais complexas. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, e aí é bem interessante, porque a gente fala, né, deficiência intelectual, em crianças e tudo mais, mas eu já recebi aqui várias mães que quando a gente vai perguntar coisa não sabe do filho, ela não consegue nas atividades de cuidado, cuidar do filho, ela não sabe resolver situações de saúde do filho, e aí muitas vezes essa pessoa é uma pessoa com deficiência intelectual leve, que casou, que teve filho, que cuida da casa, mas muitas vezes ela cuida da casa com supervisão, ela cuida do filho com supervisão, porque são atividades um pouco mais complexas, né? Na deficiência intelectual que tem um comprometimento moderado, né? Ali na pré-escola ela já vai ter um pouco mais de dificuldade. O progresso dela na leitura, na matemática, na pré-escola não, na verdade, no nível escolar. Na pré-escola ela vai começar a ter dificuldades, mas no nível
ali escolar, né, depois da pré-escola, ela vai ter um pouco mais de dificuldade com relação à leitura, escrita e matemática, né, senso numérico. Então é aquela pessoa ali que vai olhar e vai dizer, sabe o que tem mais e o que tem menos, mas ela não vai conseguir quantificar de uma forma mais assertiva, né? Vai ter ali as habilidades acadêmicas um pouco mais comprometidas, né? Então tem ainda atenção, né? Tem ali comprometimento de função executiva, mas o maior comprometimento é ali no progresso da leitura e da escrita, certo? E aí, com relação as habilidades sociais, existem já um pouco de dificuldade, então é aquela criança que pode ser um pouco mais retraída, que tem dificuldade de se expressar, de dizer ali o que sente, o que não sente, ou pode ter dificuldades de comportamento, né? Aquela criança que não tem julgamento social, então ela leva as coisas embora, e aí a outra criança diz, ela roubou minha borracha, mas na verdade ela não tem esse julgamento social, ela viu a borracha legal, bonitinha, foi ali e guardou, né? Então essa criança vai ter ali um pouco mais de dificuldade com relação a isso, né? Nas habilidades sociais, ela vai ter dificuldade ali no desempenho da comunicação, mas em situações um pouco mais complexas, né? E aí, na questão de comprometimento adaptativo, a gente vai ter uma criança que terá ali uma dificuldade nas AVDs um pouco maior. Essa é a criança que vai ter dificuldade para se vestir, ou que se veste, mas que tem muita dificuldade, que precisa de mais auxílio, né? Então, ela é independente para umas coisas, mas aí em algumas outras coisas, né? Instrumental e fazer um lanche, fazer ali o Nescau, sei lá, né? Pode ser que essa criança tenha um pouco mais de dificuldade. Então, calça o sapato, mas não sabe dar o cadastro. Ou então, calça a sandália, mas não consegue fechar a fivela. Calça a sandália, mas não sabe dar o lacinho da sandália, né? Ou tem dificuldade para uma roupa que tem um pouco mais de ajustes para fazer, né? Veste a frente para trás, veste avessada. Então, muitas vezes ela sabe fazer, mas ela tem dificuldade na execução das AVDs, certo? E aí, na deficiência grave e profunda, a gente tem ali várias outras questões bem mais importantes, né? A aquisição das habilidades conceituais são bem mais comprometidas, né? A criança é aquela criança que vai apresentar dificuldades bem importantes ali no desenvolvimento, né? Atrasos bem importantes no desenvolvimento cognitivo, de comunicação, de linguagem principalmente, né? Aquela criança que a gente não entende muito o que ela fala, às vezes ela emite a palavra, mas a fala é desorganizada, né? Essa pessoa ali com comprometimento grave profundo vai ter dificuldade de leitura, escrita e matemática muito maior do que as pessoas com comprometimento moderado e leve, por exemplo, né? Vai ter ali um comprometimento social muito maior. As crianças que têm um comprometimento grave, profundo, tem ali uma questão social um pouco mais delicada, né? Tem comportamentos inadequados, muitas vezes, pela questão do julgamento social, pela questão da empatia, do senso ali, né? De o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que não devo fazer, né? Então, as questões relacionadas às partes privadas do corpo não serão tão ajustadas, né? Ela pode tirar a roupa num lugar no meio da sala, ela pode tirar a roupa no meio da rua, ela pode fazer as necessidades fisiológicas dela em qualquer lugar. É essa criança que vai ter um pouco mais de dificuldade no desfraude. Então, lá para 8, 9 anos, essa criança ainda usa fralda, né? Essa criança ela vai ter dificuldades instrumentais para comer sozinha, para
comer uma fruta, para cortar uma fruta, então lá na frente ela vai ter é uma criança que depende muito das pessoas e que vai depender ao longo da vida de outras pessoas. Porque lá na parte prática, né, na parte de comportamentos adaptativos, é uma criança que vai depender muito de outras pessoas para executar as atividades de vida diária. Essa criança que tem um senso de segurança um pouco mais deficitário, né? Então ela vai ali se expor a situações de perigo com mais frequência do que outras crianças, porque crianças na idade dela, né? Então todo o processo das AVDs e de outras atividades vai precisar ser super supervisionado, né? Na escola essa criança vai precisar ter atividades muito adaptadas, né, pensadas especialmente para elas, né, não que as outras não precisem, né? Na escola, a criança com deficiência intelectual, ela não vai acompanhar o ritmo, né, a velocidade de desempenho que as crianças da idade dela conseguem desempenhar, né? Então, meu filho, ele sabe ler, escrever, ele tá ótimo, porque ano passado ele não sabia. E isso, a criança com 9, 10 anos. Acho justo. Então, ele não tem deficiência intelectual porque ele está aprendendo a ler. Mas o fato dele estar aprendendo não exclui a possibilidade diagnóstica, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela pode aprender, ela pode passar pelo processo de alfabetização, ser alfabetizada e tudo mais. Mas uma coisa que a gente deve pensar é que a pessoa com deficiência intelectual, ela sempre vai estar aquém as pessoas da idade dela, né? Então, se a gente tem uma criança que com 10 anos ela precisaria estar lendo, escrevendo, fazendo cálculos, interpretando, essa criança que deveria ter senso numérico, aprender a lidar com dinheiro, a criança que com 10 anos não precisa de tanta supervisão para fazer as AVDs, né? Faz sozinho, se veste sozinho, toma banho sozinho. Essa criança, com 10 anos, faz tudo isso. Ajuda nas atividades de casa, né? Então, já tem senso de responsabilidade com o animalzinho, já tem senso de responsabilidade social com o meio ambiente. Então, se você ensina que jogar lixo na rua vai prejudicar o meio ambiente, a criança com 10 anos sabe, né? E aí, uma criança com 10 anos, que está no processo, mas quando a gente avalia essa criança de 10 anos, ela está equivalente a uma criança de 6, por exemplo, ela não está igual, a criança não precisa estar igual aos pais, né? Nem o desenvolvimento é linear, mas existe limiares de tolerância para o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, essa criança com 10 anos, que não tem habilidade cognitiva, não tem habilidade motora, não tem habilidade de comportamentos adaptativos para a idade dela, é uma criança que a gente precisa ter um olhar mais criterioso para ela, certo? Então, na escola, a gente vai precisar adaptar as atividades, né? A gente deve considerar as potencialidades dessa criança, mas a gente deve pensar que a gente muitas vezes vai precisar fazer atividades um pouco mais abaixo do que é esperado para a faixa etária dela, para o nível de instrução dela, porque ela não vai conseguir atingir. Justo, mas você acabou de dizer que a gente tem que acreditar nas potencialidades, como é que a gente vai fazer abaixo, né? A gente vai fazer abaixo porque muitas vezes na escola os comportamentos inadequados, os problemas de comportamento se instalam porque as pessoas querem que as professoras, enfim, né, querem que a criança faça uma atividade igual à da sala dela, mas ela não vai fazer. Então, se a exigência cognitiva é maior e se eu não consigo fazer aquilo, eu vou fugir. E uma forma de fugir é emitindo comportamentos inadequados, né? Então, uma forma de tranquilizar essa criança, de manter essa criança com comportamentos de aluno, sentado, concentrado, estudando, aprendendo, é levar em consideração o nível que ela está.
né? Então, a gente da psicopedagogia, quando a gente recebe uma criança com deficiência intelectual, que já tem laudo, ou uma criança que a gente está avaliando a possibilidade de deficiência intelectual, a gente deve fazer uma avaliação também de nivelamento, para entender o que essa criança já sabe, quais são as habilidades dela, para que, na hora que eu for estimular, eu sempre traga uma atividade que ela consegue fazer e um pouco mais difícil, depois um pouco mais fácil, depois ela consegue fazer, depois um pouco mais difícil, né? A gente tem que equilibrar para nem deixar de estimular, trazendo atividades muito fáceis, mas nem trazendo uma atividade com exigência muito alta que essa criança não consiga cumprir, e aí ela se frustra, não quer vir mais. Ah, essa tia é muito chata, ela só quer que eu escreva, né? E aí a tendência da criança é que ela fuja mesmo, que ela imita comportamentos inadequados, né? Eu tive possibilidade de avaliar uma pessoa uma vez, ainda tem muito tempo, foi muito antes da pandemia, eu acho que foi em 2017, não lembro agora. Chegou uma pessoa para mim com 18 anos para avaliar, né, a possibilidade de um transtorno de aprendizagem. Lia, mas lia mal, fazia cálculos também, né, de uma forma inadequada para a idade dele, né? Estava ainda no 5º ano, então tinha uma sequência de retenções ali, né, de repetição de ano, sei lá, não conseguiu cumprir o ano, então repetiu o 3º ano, repetiu o 5º ano várias vezes, né? E aí chega para mim essa pessoa. E aí, essa pessoa com 18 anos, ela vinha sozinha, mas ela não sabia dizer muita coisa do dia dela, né? Ela não sabia que tinha que tomar banho todos os dias, por exemplo, que tinha que lavar o cabelo, que o banho para ela era banho só o banho, então alguém lavava o cabelo para essa pessoa, né? E não era, né, um cabelo grande assim, não, cabelo curtinho, né? Então, tinha dificuldade para isso. Tinha dificuldade em observar, com 18 anos, que aquela roupa que ele usou já há 2 dias estava suja. Que a camisa não estava legal, que já estava com odor, que precisava ser lavada, né? Então, veja que essa pessoa se locomovia sozinha, ela pegava, né, um transporte, via para cá, vinha sozinha. Só que na hora lá na recepção tinha dificuldade na comunicação. Na hora da questão instrucional, se eu precisasse ir ao banheiro, dizia assim, pode entrar, vou ao banheiro rapidinho. Essa pessoa ficava parada na sala, ela entrou na sala, então a instrução ela cumpriu. Entrei na sala, mas aí outra pessoa, ela entraria, sentaria e esperaria, né? E aí a pessoa esperava em pé, virada para uma parede que não tinha nada. Então, quando perguntava outras coisas, né, de vida diária e tudo mais, não sabia responder, né? Altamente dependente. Se ninguém fizesse comida na casa, a pessoa não comia. E as dificuldades foram se acentuando, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Outra criança veio para mim com 6 anos, com dificuldade no processo de alfabetização. E aí, quando a gente vai observar, a criança não sabe fazer xixi na roupa, né? Deixava escapar o cocô algumas vezes. E tinha vários outros comprometimentos do comportamento adaptativo. Será que não é estimulação? É que eu faço tudo para ele. Então, eu acho que ele não aprendeu a fazer. Tudo bem. Concordo que a falta de estimulação gera muitos prejuízos, mas não é somente a falta de estimulação. Tem coisas que são realmente ligadas ao desempenho cognitivo e intelectual daquela pessoa, tá? Mais alguma dúvida, minha gente? Deixa eu esfriar meu café, já não tá bom. Sem dúvidas, vamos embora. Deficiência intelectual é um assunto muito complexo, né?
na hora da devolutiva, na hora do relatório, a gente tem que fazer um relatório muito bem amarradinho, uma avaliação, né, muito bem feita, muito amarradinha, um relatório bem feito, fazer psicoeducação, encaminhar para os profissionais corretos, né? Então, não adianta você, psicopedagoga, observar algumas coisas. Eu tenho medo de dizer que é deficiência intelectual, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não adianta ter medo, tem que sinalizar, porque é a criança que vai sofrer, né? Então, a gente precisa pensar no bem-estar do nosso paciente, criança, adolescente, e aí a gente tem que fazer as sinalizações corretas, tá? Então, sempre encaminhe para avaliação neuropsicológica. O profissional de neuropsicologia é o profissional mais adequado para complementar, né, a sua avaliação. Muitas vezes a gente tem a neuropsicologia como a avaliação principal e a nossa é complementar, mas muitas vezes, em alguns casos, as dificuldades de aprendizagem se sobressaem e aí vem primeiro para a gente. Então, a gente tem que aprender a encaminhar para as pessoas certas. Se você suspeita de deficiência intelectual, encaminhe para uma avaliação neuropsicológica, tá? E aí, dentro das minhas condutas, uma coisa que eu sempre prezo é que encaminho também para outros profissionais, para profissionais médicos, né? Para profissionais da fonoaudiologia, muitas vezes, né? E o que eu prezo sempre é, na hora da devolutiva, indicar para a família qual é o melhor caminho. Então, às vezes, mãe, é interessante que faça primeiro a avaliação neuropsicológica, a avaliação fonoaudiológica, antes de ir para um profissional da medicina, né? Porque quando ele tiver com todos os outros relatórios, com todas as outras avaliações fechadinhas, como numa avaliação clínica, a gente precisa, né, de uma avaliação multidisciplinar, e no caso da deficiência intelectual não é diferente. Quando o médico tem, né, um aporte maior sobre aquela pessoa, né, ele tem uma chance de acertar muito mais alta, né? Então, tem a psicopedagoga falando uma coisa, tem a psicóloga, a neuropsicóloga com os dados todos certinhos ali, falando uma coisa, tem a fono. Então, é importante que a gente não tenha medo de encaminhar, certo? E se você é pai, mãe, e tem alguma criança que está com atraso no desenvolvimento, muitas vezes vai precisar de uma equipe multi, certo? Então, você vai observe a sua criança, observe os marcos do desenvolvimento, leve para fazer uma avaliação de desenvolvimento. E em deficiência intelectual e em vários outros transtornos, a avaliação do desenvolvimento somente não é adequada, né? Então, avaliar só desenvolvimento, minha gente, avaliar só desenvolvimento não existe. Eu faço avaliação do desenvolvimento. Tá. Tudo bem. E o resto, né? Então, a avaliação do desenvolvimento é uma parte da avaliação, não é a avaliação completa, tá? Então, se você é pai e mãe e você tem ali a avaliação do desenvolvimento do seu filho, exija da profissional, né? Se você está pagando uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação psicológica, uma avaliação fonoaudiológica, não é só a avaliação do desenvolvimento. E a avaliação do desenvolvimento não é só aplicação de teste ou de escala, tá? A avaliação do desenvolvimento ela é muito criteriosa, precisa de observação, precisa entender a criança em outros contextos, tá? Então, na deficiência intelectual e em outros transtornos, nós precisamos sim avaliar desenvolvimento, mas nós precisamos fazer uma avaliação completa, tá? Pai e mãe. Muitas vezes você vai precisar de uma equipe multidisciplinar, tá? E aí você escolhe a equipe do seu filho. Você não é obrigado a comprar um serviço de uma clínica X,
tá? Então, eu, enquanto psicóloga e psicopedagoga, não posso dizer, olha, eu só atendo seu filho se você contratar a psicomotricista, a fulana da minha equipe. Isso não existe, certo? Você decide o profissional que vai avaliar e acompanhar o seu filho, tá? Então, estou à disposição. Se não tiver dúvidas, vou parar por aqui o nosso Café com Psico. Vou atender hoje duas bonecas, duas princesas, e aí vou interromper o nosso momento para poder organizar aqui a minha sessão, tá? Então, se não tiver dúvidas, a gente vai parar por aqui, encerrar. Estou à disposição, né, no direct, no WhatsApp. No WhatsApp, assim, né? A minha secretária vai responder primeiro. E aí, se for uma coisa mais específica, eu vou conversar com vocês, tá? No direct eu tô sempre por aqui, à medida do possível. Então, é isso. Vou fazer meu momento aqui do print. Quem printar e quiser postar e me marcar, vou repostar todo mundo, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Seja de avaliação, seja de acompanhamento, seja dúvida sobre o seu pequeno, a sua pequena, o seu príncipe, a sua princesa, tá bom? Ai, cadê, Val? Muito bom, parabéns mais uma vez, Jus. Obrigada. Érica arrasou, Jus, foi ótimo. Ai, obrigada. Val, eu sou prova do direct. Estamos sempre por lá, né, Val? Eu respondo, minha gente, qualquer dúvida, qualquer coisa. Estou à disposição. Esse é o espaço para a gente crescer e contribuir, né? Se a gente é egoísta, se a gente quer a informação só pra gente, a gente não faz o mundo melhor, né? Não ajuda outras crianças. Então, eu não tenho como atender todas as crianças, eu não tenho como atender todas as famílias se eu trago um pouquinho de informação para as famílias ou para as outras psicopedagogas. Sei que as crianças também terão um acompanhamento de qualidade. Tem profissionais incríveis na minha cidade, no meu estado e no Brasil todo. Cris, adorei, muito bom, Cris, obrigada pela sua audiência. Pronto, obrigada por sempre me ajudar. Gente, um cheiro, estou no direct, pode me perturbar, bater lá, que a gente vai conversando, e até semana que vem, tá bom? Um cheiro. Minha gente, semana que vem não sei não se eu vou fazer, pode ser que esteja viajando porque tenha feriado, então estarei viajando, vou rever a possibilidade do Café com Psico, tá bom? Mas quinta-feira tem live, meio-dia, lá no Instagram do Voa Psico. Se você não segue, já aproveite, já siga, porque lá tem conteúdo mais específico para psicopedagogas, tá bom? Um cheiro, até breve, até o próximo.